Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, servindo a Deus, e até aquele dia que Ele vai vir nos buscar, né, Matheus? O último culto, irmão, eu gritei, Mateus. O Matheus não me viu, achou que Deus estava chamando ele já. Ele estava falando, Senhor, eu sou novinho ainda, assim, ainda não tenho filho. Mas era eu chamando ele, ele achando que era Deus, para você ver, irmão. Amém? Então tem que estar pronto todos os dias, né? Assim eu poderia ter sido, Matheus, mas não foi. Graças a Deus. Né? Amém? Você que é a palavra de Deus, por favor, vamos abrir o livro de Daniel. Daniel é o Antigo Testamento. Daniel, capítulo de número 3. Fala um pouco sobre Sadraque, Mesaque e Abednego aqui. E eu quero colocar no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração, sobre uma fé sólida. Pastor, toda fé é sólida? Eu acho que tem fé natural e sobrenatural. Então a fé sólida é a sobrenatural. Nós vamos aprender um pouquinho assim, Deus vai nos dar direção em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, versículo número 10. Eu vou adiantar aqui para a gente resumir um pouquinho. Daniel capítulo 3, versículo 10. Me achou? Diga amém. 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 Todos acharam? Quem não achou está aqui no altar. Diz assim: Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, 13, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. O 14, falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? 15. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O 18, onde veio no meu coração tudo isso, mas se resume um pouquinho desse 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar para vocês sobre uma fé sólida. Por quê, pastor? Porque normalmente, quando nós aceitamos a Cristo, pelo menos eu tenho visto isso, as pessoas, alguns
acham que a partir daquele dia ela vai ter uma vida totalmente perfeita aqui na terra. Os passarinhos vão estar cantando de manhã para ela, vai dar tudo certo. E essas pessoas vêm, se convertem, se batizam, eu não vou usar a expressão se converter, porque eu não sei quem se converte, né? Mas as pessoas vêm, dizem graças a Jesus, se batizam, todos nós fizemos isso um dia. A você que não fez um dia, eu creio que você vai fazer. E depois disso nós achamos, no começo da fé, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser perfeito, que tudo vai funcionar. Eu quero te dar uma boa notícia, isso é verdade. Mas não da forma que nós pensamos. Eu quero falar de uma fé de propósitos. Você não sabe o propósito que Deus tem na tua vida. Totalmente não. Mas nós não somos mais uma figurinha. E também Deus não me abençoa porque eu sou bom. Então Deus não permite o mal porque eu sou mau. O propósito não é a minha vida. O propósito é o que Deus quer ser na minha vida. Deus não vai te abençoar porque você é bom. Deus não vai te prosperar, te curar porque você merece, porque eu mereço. Mas é porque Ele é Deus e vai ser glorificado na minha e na tua vida. Há um propósito. Quando eu perco, há um propósito. Quando eu ganho, há um propósito. Às vezes achamos que só temos só um propósito bom quando ganhamos. Por que pensamos assim? Porque nós achamos que, e temos aprendido em algumas palavras, em alguns louvores, que nós somos o melhor de Deus. Como se Deus, para ser bom, tivesse que fazer aquilo que eu preciso que Ele faça na minha vida. A adoração a um homem, não a Deus. É aquela cultura de você merece o melhor, Deus te ama de verdade. Sabemos que Deus nos ama, mas existe um propósito e às vezes a gente não entende, até quando perdemos. A Bíblia diz que Elias, vocês lembram de Elias na caverna? Quem lembra da passagem de Elias na caverna? A primeira vez que Elias entrou na caverna, Deus queria que ele entrasse. Ele entrou na caverna, aí Deus mandou ali o pão de manhã, né, e a carne da tarde. Ali tinha um rio de água ali para ele beber. Deus queria que ele ficasse ali por determinado tempo. Quando Deus não quis mais, Deus fez secar aqui dali. Tenta pensar isso aí. Propósitos. Enquanto Deus queria que ele estivesse naquela caverna, havia provisão. Deus sabendo que Elias não ia sair, Deus foi cortando a provisão. Para Elias, ele poderia achar que era uma derrota, que o Deus que ele cria agora não funcionava. Isso acontece muito conosco. Quando começa a dar certo, Deus é maravilhoso. Mas quando dá errado, normalmente nós começamos a duvidar até da existência de Deus, ou se Deus realmente é comigo. É humano isso. Por quê? Porque nós não temos às vezes uma fé do propósito de Deus, mas uma fé nossa, do nosso propósito, do nosso sonho, e não daquilo que Deus tem para nós. Elias só saiu quando acabou a água. Mas passado um tempo, a Bíblia diz que Elias entrou numa caverna. E outra caverna, a segunda caverna. Preste bem atenção nisso. A caverna simbolizava para Elias um lugar de segurança, um lugar de conforto, um lugar onde ele poderia se esconder dos seus inimigos e achar que ali ele ia ser achado pelos seus inimigos, estavam protegidos. Mas não era o propósito de Deus. Preste bem atenção nisso. Então a Bíblia diz que Deus fala: Elias, sai. Deus manda Elias sair. Mas por que Elias se escondeu naquela caverna, pastor? Porque Elias achava que ele ia ser morto. Preste bem atenção nisso. O homem que fez cair fogo do céu. Se fosse você, tenta você imaginar. Se chegasse aqui fora hoje e está chovendo e você falasse: não vai chover mais. Só vai chover quando eu falar que vai chover, a chuva parar.
Você chegar lá fora e falar assim, olha, vai cair fogo no céu. Como é que você se sente depois que caísse? Que Deus era com você. Elias, quando ele viu o milagre do fogo cair, e quando ele falou assim, não vai chover e não choveu, ele tinha convicção, Deus é comigo. Mas quando veio em Elias um espírito de morte, quando Jezebel começou a matar os profetas, e ele começou a olhar, eu vou colocar nomes, a Bíblia não relata, mas só para ele entender. O João morreu, ela matou. O José morreu, ela matou. E ele começou a ver os profetas que eram para ele importantes sendo mortos. Homens de Deus. Ele começou a ver homens que oravam e Deus respondia morrer também. Então ele pensou, eu sou o próximo. Ele esqueceu que o fogo caiu do céu e a chuva parou quando ele falou, não porque ele tinha poder, mas pelo Deus que ele estava servindo. A diferença que nós entendemos do propósito de Deus é essa: é achar que Deus só faz porque me ama. Não. Deus só faz na minha vida porque Ele quer chamar a atenção de outros para a existência dele aqui na terra. Não porque eu mereço, ou porque eu sou de mais oração do que você, ou de mais fé do que você. Não. Elias não tinha entendido até o momento o propósito de Deus na vida dele. Deus chamou ele para fora e falou, não é só você que está vivo, não. Tem muitos outros que estão lá, ó, na batalha, servindo e servindo. Preste atenção nisso. Só que o homem que fez fogo cair do céu, que fez a chuva parar, agora queria a caverna. Por quê? Porque a fé de Elias até aquele momento era uma fé de propósito humano. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que o cego, os discípulos falaram assim, Senhor, por que esse homem nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele, que era costume da época? Maldição. Se nascia paralítico é porque tinha alguma maldição, tinha algum mal que o pai tinha feito, o avô, não sei. E Jesus falou, não. É que não está cego, para que manifeste nele as obras de Deus. Amém? Agora, sem falar com o mulher cego. O que fala para o teu coração que aquilo que para você é derrota, existe um propósito atrás disso. Quem tem fé não perde. Pastor, mas eu quebrei a casa, você não quebrou a cara, Deus mudou a sua direção. Que o propósito é do Senhor, não é meu, não é teu. Não tenha medo de fazer pela fé, porque nunca vai dar errado. Pastor, mas se der errado, não deu errado, um novo propósito Deus tem para você. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego fala isso para aquele rei. Aquele rei não tinha desafiado aqueles jovens. Olha a história desses jovens. Jovens judeus escravizados. Eles poderiam pensar, Deus me abandonou. Viu seus amigos morrerem na batalha. Viu famílias serem sequestradas, e inclusive eles. Se afastaram de pais, de mães, viram ser mortos. Agora está lá num país estranho e tem a fé dele desafiada. Eles poderiam pensar, Deus não é com a gente. Quando Nabucodonosor manda que a fornalha viesse ser aquecida 7 vezes, como nós vemos aqui, aquele jovem poderia falar assim, não é melhor a gente se prostrar? Não é melhor aceitar? A gente se prostra, depois pede perdão para Deus. A gente se prostra só por um minutinho, depois volta a confiar em Deus. Eles poderiam questionar, e se Deus não for com a gente? Mas a fé desses rapazes era uma fé de propósito. Preste atenção nisso. Eles disseram, ó rei, vou usar minhas palavras. Quem pode nos livrar é Deus. O rei tinha falado assim, eu quero ver qual Deus que pode livrar vocês da minha mão. A briga daquele rei não era contra o Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que ele pega. Quando você anda na fé, agora a briga não é sua mais.
Quando você anda confiando em Deus, Ele faz como falou para Josafá: essa batalha é minha. Preste atenção nisso. Só que muitos de nós fazemos chumerias, nos escondemos em cavernas. Temos medo de agir com a fé. Temos medo de fazer algo que pode ou não mudar a nossa vida. Eu quero prosperar, pastor, esse ano, mas e o medo de dar errado? Pastor, eu quero orar, eu quero que Deus vai me curar, mas e o medo de não curar? Pastor, eu quero orar pelo meu filho, quero orar pelo meu vizinho, ele está doente, mas se eu colocar a mão nele, não for curado. Tudo isso é um pensamento no Deus eu, meu propósito, não Deus. Preste atenção. Quando eu oro por alguém e não é curado, não é culpa minha. Quando eu oro por alguém e é curado, não é glória minha. Quando eu abro um negócio pela fé e dá certo, não é glória minha. Quando eu abro um negócio pela fé e dá errado, não é derrota minha. Há um propósito por trás disso, você está vivo. E mesmo na morte é um propósito. Paulo falou que viver é Cristo, e morrer era o quê? Ganho. Um dia perguntando para Paulo: você não tem medo? Não, Paulo. Paulo levou tanta pedrada que ele fingiu de morto. O pessoal parar de jogar pedra nele, fingiu de morto. Depois que o pessoal saiu, ele levantou todo machucado. Perguntaram algumas vezes para ele: Paulo, você tem medo de morrer? Pô, eu espero isso. Eu só espero perseguição onde eu vou. Mas se eu estou vivo, é Cristo. Mas você pode morrer, mas eu ganho. Preste atenção nisso. Isso é uma fé sólida. Esse jovem tinha essa fé sólida que eu preciso ter. Olha para mim. Rei, Deus pode nos curar. Glória a Deus. Deus pode te curar. Deus pode me abençoar. Você tem vergonha de falar isso para as pessoas? Você tem vergonha de falar para o médico? Deus pode me curar. Você tem vergonha de falar para o teu vizinho? Deus pode me prosperar. Você tem vergonha de falar para a tua família? Deus pode mudar meu filho. Mas se ele não mudar, se ele não prosperar, não é? Esses meninos aqui, eles estavam lá vendo a fornalha, jovens, sonhadores, meninos, talvez agora, sei lá, nessa época, talvez 19 anos, talvez, quando eu vim para lá, talvez 20, não sei, pouco, mas era jovem, cheio de sonhos. A fornalha estava acesa, o perigo era real. Agora, qual é a fé daquele jovem? Não era uma fé infantil. Qual é a fé infantil, pastor? Vai dar certo em nome de Jesus. Aí dá errado, vou me matar. Não quero saber mais de Deus. Deus não foi por Deus. Às vezes eu passo por isso. É uma fé de criança nossa. É uma fé sem propósito. Preste bem atenção. É uma fé que não funciona. A fé que funciona é você ter prazer no Senhor. Então, se Deus quiser, Rei, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar diante de ti, e teus deuses, nós não nos prostraremos. O que ele dizer? Rei, eu sei que nós podemos morrer. Olha, fé inteligente. Eu vou abrir um negócio, eu sei que pode dar errado. Pare de achar que só vai dar certo. Pastor, o que é isso? Fé de propósito. Eu vou abrir. Mas pode dar errado, Mateus. Eu sei, pastor. Eu sei. Deus não engana você. Esses jovens não estavam enganados. Eles sabiam que eles podiam morrer. Eles sabiam que podiam morrer. O fracasso estava na porta. Era visível. Na realidade, havia muito mais chance de morrer. Essa fornalha já tinha matado muitas pessoas que diziam que ele estava em Deus. Por isso que a maioria se prostrou quando tocou alguma flauta, alguma trombeta. Todo mundo se prostrou. Várias pessoas de Deus ali se prostraram. Por quê? Porque viram outros morrerem. Quando foi lançado Daniel na cova dos leões, você acha que não havia risco de morte para Daniel? Havia. Mas ele preferia acreditar no propósito de Deus. Para o propósito de Deus, ele não sabia. Mas ele sabia que havia um propósito.
Olha que frase maluca. Ele não sabia o propósito, mas sabia que havia propósito. Sadraque deve ter falado para o Abednego: eu não sei o que vai acontecer conosco, mas Deus tem algo melhor para nós. Mas se morrermos, Deus tem algo melhor para nós. Mas se der errado, é porque Deus tem algo melhor para nós. E se aquilo que eu creio e pedi não der certo, porque tem um propósito muito maior para a minha vida. Essa era a fé desses rapazes. Isso foi a tua. Porque eu vejo às vezes na igreja muita essa fé de, sabe, quando dá certo, Deus é maravilhoso, mas dá errado também. Eu quero falar com o teu coração que muitas das coisas na tua vida vai dar errado. Você se converteu, está servindo a Deus e tem negócio que você vai quebrar a cara. Em teoria, presta atenção, vai dar errado. Mas no final, há um propósito. A Bíblia diz que esses 3 jovens foram lançados na fornalha. Você sabe a história. Não queimou nada, nem cheio de fumaça. Mas eu não quero falar sobre esse livramento. Eu quero falar sobre a certeza do Deus que aqueles jovens tinham, a fé. Quem é teu Deus? Que Deus é para nós? Se meu filho, eu vou falar assim, mas se eu oro por algo e acontece o pior, onde eu estaria amanhã? Onde eu estaria domingo? Se eu abro um negócio e não prospero, onde eu estarei na quarta-feira, no domingo? Eu estarei servindo a Deus? Ou só vou servir a Deus se Ele puder me livrar? Esses 3 jovens, Deus só livrou aqueles 3 jovens. Porque Deus sabia o coração daqueles homens. Sabia que aqueles homens, preste atenção, estavam prontos para o propósito. Rei, nós não vamos nos prostrar. Vai para mim. Vai dar certo. Vamos na primeira agora, vai dar certo. Deus pode livrar. Mas se der errado, olha para mim, se der errado, sempre vai dar certo. Como isso, pastor, sempre vai dar certo? Preste atenção. O barco teve que quebrar para Paulo chegar onde Deus queria. Preste atenção nisso. Teve que haver fome para o povo sair da cidade dele até o Egito e ter o concerto com José. Há um propósito. Há um propósito na escravidão de José. Há um propósito na prisão de José. Pastor, mas não é fácil. Olha para mim. Tudo é para Deus, não é para mim. Não era para José a bênção. Não era para Sadraque, Mesaque e Abednego a bênção. É para a glória de Deus. Enquanto nós não entendemos isso, nós não entendemos o propósito de Deus. Por que Deus vai te dar algo? Por que Deus vai me dar algo? Porque eu mereço? Porque eu sou fiel? Porque eu sou da igreja? Essa fé vai levar você a duvidar de Deus. Por quê, pastor? Tem feiticeiro que conquista mais coisas que você não. Tem bandidos que vão morrer de 90 anos, e ricos, e com saúde. Pessoas que se afastam de Deus, e a Bíblia diz em Malaquias que escapam. Que provocam a Deus, até escapam. Mas a Bíblia diz que era o propósito, o último dia. Vai ver quem serve e quem não serve. Esses 3 jovens, eles tinham convicção que a vontade de Deus era melhor para eles. Você tem sonhos? Continue sonhando, mas em propósitos na sua vida. A Bíblia diz que Deus chama Maria para ser a mãe de Jesus, não foi assim? Maria era o quê? Uma jovem. Qual o teu sonho? Quem aqui é solteiro ainda? Levante a mão. Solteiro. 1, 2. Vocês não querem casar antes? Agora imagina uma menina lá de, sei lá, 16 anos, cheia de sonhos. Sonhos dela, com um namoradinho,
Aí aparece um anjo para ela e fala, não, você não vai ter teu filho agora. Você não vai casar agora, nem precisa mais não. Você não vai ter teu filho agora, você não vai ter tua família agora. Deus quer uma coisa maior na tua vida. A gente acha que é fácil a decisão de Maria. Mas quem acreditar nela? Quem acreditar que a gravidez era do Espírito Santo? É? Fácil, né? Não é. José se afastou com medo disso. Preste atenção nisso. Agora, o sonho de Maria era o segundo plano, porque havia um propósito de Deus na vida dela. Quando Sadraque e Mesaque aqui falar, rei, Deus pode livrar, mas se ele não livrar, nós não nos prostramos e dizer assim, eu prefiro a morte de que negar a minha fé. Se você quiser ter uma fé que funcione, não tem uma fé de criança. Me dá, né? Me dá danoninho, eu te amo, né? Deus pode te dar. Deus pode fazer você o homem mais importante dessa terra, mas não sem um propósito. Não sem um propósito. O propósito não é a bênção por homem, aqui na terra não. O propósito é a glória de Deus na vida do homem. Esses 3 jovens, prestem atenção. O anjo foi lá e apareceu. Foi, entrou na fornalha, mas olha para mim. Tenta ler mais sobre esses rapazes. Tenta procurar mais sobre eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, muitas coisas sobre eles. Se não achar muito não, sabe por quê? Porque o importante não era eles. O importante é que naquele dia, todo aquele país viu. Olha só, aquele país tinha entrado no povo judeu lá, arrancado todo mundo, matado, destruído, trouxe as coisas do templo lá. Eles achavam que o Deus deles era Maria. E agora eles veem 3 homens na fornalha, amarrados, atados. Agora eles olham solto e um ali que eles viram como filho de Deus. A Bíblia diz, quando mandaram tirar aqueles rapazes da fornalha, o farol falou assim, olha, o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. A bênção não era para aqueles 3 jovens. Prosperaram, a Bíblia diz. Mas o propósito era a grandeza de Deus naquele lugar. O propósito não somos nós. Nós fazemos parte do propósito. Então não tenha medo, saia da caverna. Você quer crescer? Creia que vai dar certo e vai em frente. Você crê que vai dar certo no seu casamento? Então lute por ele que vai dar certo. Creia. Pastor, mas se não der, vai para mim. Creia no propósito. O final é sempre de vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé por um minuto, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O cérebro era o propósito de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se o Léo puder me ajudar aqui, Léo, por favor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. O que você vê como derrota na sua vida? Qual o teu sonho? Todo dia uma fornalha acesa na tua vida. Você que se converteu há pouco tempo, se prepara. As fornalhas vão se levantar. Porque é um propósito de Deus provar a tua fé. A tua fé é provada no fogo. Porque é um propósito muito maior. Você não sabe, eu não sei. Mas vai vir o medo. Vai. Pode dar errado, pastor? Pode. Pastor, eu posso sofrer? Posso. Mas aí no final eu vou entender que a tristeza ela dura uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Feche os teus olhos. Pode dar errado. Eu posso morrer nessa fornalha. Mas eu não consigo negar aquele que é o Criador do céu e da terra. Eu posso ter medo de dar errado,
Mas eu vou lutar porque eu creio que pode dar certo, porque o meu Deus é poderoso para dar certo. Mas se der errado, é porque o Senhor tem um propósito maior do que esse que eu estava imaginando. Casamentos foram acabados, noivados foram acabados, sonhos morreram de alguns, começaram e fracassaram. Mas eu quero dizer para você um propósito diferente disso. Glória a Deus, aleluia. Continue acreditando, é a fé sólida. Aquilo, você não está pisando em algo, sabe, que não seja sólido. A nossa fé é sólida. E quando eu afundo, o Senhor me levanta. E quando parece que está perdido, é só tirar a pedra que volta. Quando o mar está para afundar, não seja tímido, manda ele parar. Mas se ele não parar, pastor, deixa que o Senhor está no mar com você, ao propósito. Às vezes eu quero uma coisa para a minha vida, eu não entendo. E Deus quer outra. Às vezes o fracasso faz a gente ficar com medo, como Elias entrar na caverna. Tem momentos que precisamos entrar na caverna. Tem momentos que precisamos acalmar o coração, deixar um pouquinho o tempo. Mas não é para morar na caverna. Mas pastor, deu errado, eu abri um negócio errado, não vou abrir mais. Deus te chama neste momento. Volta a sonhar, volta a ser feliz, volta a querer. Porque Deus não falou com você naquele dia. Era só o propósito que era diferente do seu. O propósito de Deus na Sadraca, Abednego. Sadraca, Abednego era o quê? Eu vou estar com você na fornalha, mas eles não sabiam. Deus ia estar com eles, era o propósito. O propósito era sair daquele fogo sem nem cheiro de fumaça. O propósito daqueles jovens não morreram. Mas muitos homens de Deus morreram na arena. E qual era o propósito? Sejam bem-vindos, filhos do Altíssimo. O propósito era o quê? Era o reino agora dos céus. Eu quero dizer para você, diga para Satanás, diga para aquele que é gordura do teu coração, ele não escuta o propósito. Eu tenho meus sonhos, mas o Deus que eu sigo é o Deus de propósito. A minha fé, ela não é uma fé vacilante. Ah, que bom. Põe isso no teu coração. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero que você ore. Eu quero que você